Bom dia. Nossa aula hoje de terça-feira, né? Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Nós estamos no mês 8, né? Nós estamos no 8º mês do ano. Então, hoje é terça-feira, a nossa aula de geografia, tá? Tem lá o livro de geografia. Então, onde que nós tínhamos parado? Na última aula, a professora deixou corrigida, né? Até a página 63. Aquelas atividades lá ficaram corrigidas. Daí nós ficou umas novas atividades que iniciou lá na página 69. Então aquela atividade lá era para vocês ver um vídeo, né, e responder aquelas perguntas ali. E daí a professora mandou um videozinho para vocês. Então, com o colega, pesquisa em jornais e livros na internet, informações sobre a rotina escolar das crianças ribeirinhas. Não se esqueça de pedir, então, e depois que vocês vissem o vídeo, né, depois da pesquisa, compararem a escola de vocês com a escola ribeirinha, respondendo as perguntas a seguir. Quais são as semelhanças e a diferença entre a sua escola e a escola ribeirinha? Então, você viu qual semelhança, lá no vídeo parece uma escola lá, né? Então, qual que é a semelhança da sua escola com aquela escola? Como é o deslocamento da sua casa até a escola? Então, é tudo resposta pessoal, né? Como que você desloca até a escola? E como as crianças ribeirinhas se deslocam de casa até a escola? Como você se desloca? Você vai de a pé, né? Se mora perto, vai de a pé, caminhando, ou vai de bicicleta, de moto, de carro. Como que você vai para a escola? E como as crianças ribeirinhas se deslocam da casa até a escola? De barco, né? Elas vão de barco. Procure uma imagem de uma escola ribeirinha e colhe no espaço a seguir. Se preferir, faça um desenho desse espaço. Então, né, conforme você viu no vídeo, você pode desenhar, né? Se você não quis procurar uma foto, tirar uma foto da internet, imprimir, você podia desenhar ali, né? A imagem da escola, né? O que você viu a escola ribeirinha, né? Você poderia desenhar ela ali. Então é isso, né? Tudo o que você viu sobre o vídeo, essa atividade aí. Na página 70 ficou mais umas lá, né? Mãos à obra. Quais foram as comunidades tradicionais que você estudou nesta unidade? Os quilombolas, os indígenas e os ribeirinhos, né? Foram essas comunidades que nós vimos durante, né, o passar dessa unidade, né? Foi falado bastante dessas 3 comunidades: quilombolas, indígenas e ribeirinhas. Pense nas comunidades que você estudou nesta unidade. O que você pode aprender com ela em relação aos cuidados com a natureza? Qual a relação dessas comunidades com a natureza, né? É a de conservação, né? Pois elas possuem uma fonte de ligação com o lugar onde vivem e extraem da natureza a maior parte dos recursos que utilizam no dia a dia. Então, eles têm, né, eles têm uma relação com a natureza, né, de conservação. Eles
conserva, né? Eles e a natureza, né? Eles têm uma intimidade com a natureza, eles conhecem a natureza, né? Eles conseguem explorar a natureza sem prejudicar, né? Então eles, né? Eles têm uma intimidade com a natureza, de conservação, né? Pois eles possuem uma fonte de ligação com o lugar onde eles vivem. Eles têm uma ligação forte, né? Todas as comunidades têm uma ligação forte com a natureza. Então eles conservam e cuidam do lugar onde eles vivem, né? Sem prejudicar a natureza. Observe a obra de arte a seguir. Ela representa a comunidade em que a artista que criou vive. Então, a artista, ela representa a artista que fez aquela obra de arte ali, ela vive, ela fez conforme ela vive, né? Ela criou uma coisa no lugar como ela vive, né? Então tá lá a pergunta. A qual comunidade essa artista pertence? Segundo a foto que ela fez ali, a obra de arte que ela fez, ela pertence, né, a artista é de uma comunidade indígena do povo Pataxó, porque ó, Ariçana Pataxó, Meninos Caiapó, 2006, né, essa obra de arte que ela fez ali, pastel, óleo sobre papel, foi o que ela usou para fazer a obra. Então, qual comunidade essa artista pertence? A artista é de uma comunidade indígena do povo Pataxó. Vamos lá. Respondido, né? Como você chegou a essa conclusão? Então, como que você chegou a essa conclusão, né? Porque como as pinturas corporais das crianças na obra, o uso das redes e os nomes indígenas apresentados na legenda, né? Sobre como a foto, como o nome que está lá né? Que a gente já falou sobre essa artista, né? Que é a Ariçana Pataxó, que ela está ali atrás, ó. Essa artista aqui, né? Que nós já vimos lá atrás. Ariçana Pataxó. Então, assim você chegou a essa conclusão, né? Assim você chegou como você chegou a essa conclusão do que essa artista era indígena? Pela foto que ela fez, né? E pelos nomes lá da legenda. Ela fez uma obra de arte usando o povo dela, né? Indígena. O que as crianças da imagem estão fazendo? Elas estão sentadas em uma rede, né? As duas crianças indígenas estão sentadas em uma rede. Observe a imagem a seguir e depois responda. Estátua em homenagem ao Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares em Salvador, estado da Bahia. Aquela estátua lá, né, do Zumbi dos Palmares. Quem é a pessoa que está homenageada, que a estátua homenageia? Ou ela homenageia o Zumbi dos Palmares, né, que era um líder desse povo quilombola, né? Ele era um líder dessas pessoas que eram, né, que os quilombolas são descendentes de escravos, né? Então ele foi um líder, né, muito que até hoje, né, o dia que ele faleceu, no dia 20 de novembro, então por isso que tem o feriado de 20 de novembro, né? Ele foi um líder desse povo dos quilombolas, né? Então por isso ele é homenageado ali naquela estátua. Qual é o nome do local em que a pessoa homenageada pela estátua vivia? Qual era esse lugar? Então, Zumbi vivia no Quilombo dos Palmares, que foi o maior quilombo do Brasil. Então ele vivia no Quilombo dos Palmares, né? A comunidade que ele vivia
que foi uma das maiores que já teve no Brasil, né? Quilombo dos Palmares. Como são chamados grupos caracterizados pela forte ligação com o rio e que dele depende para a sua sobrevivência? Como que são chamadas essa comunidade, esses grupos? Os ribeirinhos, né? Os ribeirinhos têm uma forte ligação com o rio, né? Eles e o rio são amigos íntimos, né? Aí agora a professora vai pular. Então já terminou, né, essa unidade. Então agora vamos ver o que eu aprendi. Terminou, né? Nós já falamos sobre os indígenas, sobre os quilombolas, os quilombos e sobre os ribeirinhos. Então terminou essa unidade. Então, o que eu aprendi? Nos municípios brasileiros, as pessoas vivem em diferentes comunidades. Nas comunidades tradicionais, os hábitos, os costumes e as tradições são passados de geração para geração. A comunidade tradicionais apresenta aspectos culturais muito peculiares. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil, pois estavam aqui antes da chegada dos europeus. Então, se nós falamos sobre tudo isso, né? Os quilombolas são descendentes de africanos que foram escravizados durante o período colonial brasileiro. Então, foram ficando, né? Dos primeiros que vieram foram ficando seus descendentes e até hoje ainda estão aí. As comunidades ribeirinhas vivem próximo aos rios e sua principal atividade é a pesca artesanal. Os mapas mentais elaborados por comunidades tradicionais são usados para facilitar a localização, mas também serve como documento que representa os modos de vida e as tradições dessa comunidade. Aí terminou, né? Se você olhar esses desenhos dessa última página da unidade, é interessante, está representando as três, né? Os três povos, as três comunidades que nós vimos. Aqui tá os indiozinhos, né? As crianças indígenas brincando de roda. Aqui está 2 quilombos, né? 2 quilombolas aqui jogando bola, né? E aqui o menininho, né? O ribeirinho lá no rio de barco, né? Todo faceiro. Para ele andar de barco, a mesma coisa de nós andar de bicicleta, né? Andar de barco para ele é natural, né? Que ele mora lá no rio. Aí terminou. Então vamos iniciar a unidade 4. Então, iniciando a unidade 4, as características das paisagens, né? Então nós vamos falar de novo sobre as paisagens. Observando a imagem, quais elementos da paisagem retratada são naturais? Olha essa imagem. Parece uma mistura, né? Parece uma mistura de área rural com área urbana, né? Parece uma mistura. Mas é assim, é como se fosse uma cidade que aqui ela está começando a se formar, né? E aqui ela já está formada. É um tipo um antes e um depois de uma cidade.
Quais elementos da paisagem foram transformados ou construídos pelas pessoas? O que foi construído pelas pessoas? Foram as casas, os prédios, as estradas, né? Que já são, a gente consegue ver que são asfalto, tudo asfaltado. Então, isso foi construído por pessoas. Nas paisagens do lugar onde você vive, há mais elementos naturais ou transformados? Há mais coisas que a natureza criou, né? Como uma área verde, as árvores, as coisas da natureza, ou já não tem muito, é mais construção, casas, prédios, estradas asfaltadas. Então, assim, né? Você sabe como era a paisagem do lugar em que vive antes de seu nascimento? A paisagem do lugar, como aqui, né? Por exemplo, a gente vive hoje. Como que era antes de existir? Né? Antes de existir a cidade de Sinop, era tudo mata, floresta, né? Por exemplo, onde você tem a sua casa hoje, era um terreno vazio, baldio, não tinha nada, né? Ver se a professora consegue falar sem... A professora procurar falar mais alto. Então é assim, né? Você sabe como era a paisagem do lugar em que vive antes do seu nascimento, antes de nascer a cidade, né? Então é assim. O lugar que você vive hoje, como que era, né? Antes de nascer. Então a gente tem que pesquisar na internet, né? Para ver como que era tudo mata, tudo floresta. E hoje, aí nasceu a cidade, né? E hoje é uma cidade formada. Então é isso, tá? As paisagens se transformam. O lugar onde você mora nem sempre foi do mesmo jeito. A paisagem desse lugar foi se transformando ao longo dos anos. Alguns elementos deixaram de existir, outros foram construídos, outros ainda foram substituídos. Observe a ilustração. Então, lá nós temos uma ilustração, né? Um lugar começando, aí só tem as matas, o rio lá no meio, não tem nenhuma construção. Aqui na outra ilustração, já passou uma estrada em cima do rio, fizeram uma ponte, tem uma ponte e tem uma casa lá, ó. Né? Tem uma casa também. Já começou a aumentar. E na outra aqui já é uma cidade, né, mais formada. Já passou mais estradas, já fizeram mais pontes em cima do rio, já tem mais casas, mais construção, prédios. Então é como se aqui fosse o antes, o meio e o depois, né? O último. Então é isso que a gente consegue ver nessa paisagem. Com base na ilustração, faça uma descrição informando tá difícil a aula hoje, né? Então vamos continuar. Com base na ilustração, faça uma descrição informando como essa paisagem foi sendo transformada. Aí você vai pôr ali, né? Como que foi a transformação. Então você vai como que era, como que ficou e como que terminou lá. Então você vai fazer uma descrição, né? Do que você conseguiu ver ali. Como que
essa paisagem foi transformada. Primeiro não tinha nada, depois já tinha uma casinha, já passou uma estrada. Aí depois foi aumentando até ter várias casas, mas as primeiras casinhas continuaram lá, ó. Você pode ver que essa casinha, a primeira casinha, ela está aqui também. Só que foi feito outras de volta dela, né? E mais prédios, mais construção. Observe novamente a sequência de imagens. Há elementos da paisagem que foram preservados? Você vai olhar lá, né? Agora pense no lugar onde você vive. No espaço abaixo, colhe uma fotografia da paisagem do seu lugar de vivência. Você pode tirar uma fotografia com a ajuda de um adulto de confiança. Aí então você pode, né, tirar uma fotografia do lugar ali onde você vive, do seu bairro, alguma coisa e colocar ali. Você pode desenhar, né, alguma coisa ali que você observa no seu bairro, você desenha ali, tá bom? Então é isso, tá? A geografia hoje, tá bom?